E aí, pessoal, conseguiram assistir o filme? Bom, eu fiz as anotações e eu marquei alguns pontos que eu quero comentar aqui com vocês. O primeiro ponto, a protagonista, ela tinha um sonho que era fazer a faculdade. O segundo ponto, para ela se qualificar para a vaga da faculdade, ela precisava mostrar qual eram as suas habilidades e novas habilidades. Ela também fez uma autoanálise de si mesma, ou seja, ela tinha as qualificações necessárias para concorrer a esta vaga, porém, como ponto forte, ela precisava ter uma habilidade nova. E essa habilidade nova dela era o quê? Ela participava de uma academia de danças, só que nessa academia de danças ela manipulava a mesa de som e de luzes. E aí aconteceu o primeiro bloqueio na vida dela, que foi, ela por um descuido, ela derramou líquido sobre essa mesa de som e destruiu todo o equipamento. Em consequência disso, ela foi desligada desse grupo. Então, ela sofreu esse primeiro bloqueio na vida dela. E aí ela se desesperou, porque ela precisava mostrar novas habilidades. E essa era uma habilidade que ela tinha, que era manipular a mesa. Então ela precisava se reinventar. Ela precisava agir e rápido, porque o tempo era curto. E o que ela fez? Ela se candidatou nesse mesmo grupo de dança para dançar. Mas ela não sabia dançar. E o que ela fez? Pediu para uma amiga ajudar. A amiga, com a palavra negativa, olhou para ela e disse: "Você não sabe dançar." Mas ela insistiu no sonho, no objetivo que ela tinha, porque ela precisava desenvolver essa nova habilidade. Então, qual foi o desafio dela? Aprender a dançar. E em quanto tempo ela precisava cumprir esse desafio? Menos de 5 meses, porque em 5 meses haveria o campeonato. Qual foi o segundo bloqueio que ela sofreu? Quando ela se apresentou lá para a equipe de dança para fazer a audição, o próprio coreógrafo olhou para ela e, ironicamente, falou: "Você não pode fazer parte do meu time porque você vai atrasar." Ou seja, se você quiser, você abre o seu próprio time, crie o seu próprio time. Ela tinha todos os motivos para se desanimar naquele momento e parar no tempo e ficar pensando e chorando as mágoas, o que eu vou fazer? Mas ela fez o contrário. Quando ele falou para ela e sugeriu que ela abrisse o time de uma forma negativa, ela aceitou aquilo de forma positiva e ela tomou uma atitude. Essa atitude foi o quê? De montar o time, ou seja, ela ser protagonista da própria vida dela. Então, ela precisava traçar algumas estratégias. E a primeira estratégia dela, ela acabou usando uma das habilidades que ela tinha, que ela era muito boa, que era de pesquisa. Então, ela fez a pesquisa, levantou vários participantes, pessoas que podiam fazer parte do time dela, e ela recrutou essas pessoas. E também ela precisava de um excelente coreógrafo. E ela foi atrás do melhor. O melhor coreógrafo, ele também tinha alguns bloqueios na vida dele, que foi através de um acidente que ele sofreu e ele achou que ele nunca mais poderia dançar na vida dele. Ele não poderia, porque o que ele queria ser era o melhor. E como ele não podia ser o melhor, então ele ficou no campo de conforto dele, vamos dizer assim. E ela, como protagonista, ela precisava motivar o coreógrafo, motivar a equipe que ela havia montado, organizar toda a equipe para que eles conseguissem fazer as coisas, a dança de forma sincronizada, porque cada um tinha a sua habilidade, mas quando eles misturavam, cada um fazia de um jeito e era uma coisa bem difícil. Então ela precisava desenvolver todas essas habilidades. E como você desenvolve habilidades num time, sendo que você mesmo precisa melhorar? Ela não viu obstáculo nisso.
ela viu oportunidade. E ela foi abraçando todas as oportunidades que foram colocadas para ela. E ao mesmo tempo motivando a equipe dela. Levando inclusive o coreógrafo a se automotivar quando ele se deparou perante uma dança de rua e viu pessoas lá deficientes dançando. Então ele viu que a deficiência que ele tinha era pequenininha em relação a outras pessoas que tinham deficiências muito maiores e conseguia desenvolver um papel tão importante, tão lindo quanto o que ele podia fazer. E ela fez. Ela motivou toda a equipe dela. Então, qual foi o desafio que ela se deparou? Ela fez tudo certinho. Recrutou, treinou, motivou. Terceiro bloqueio que ela sofreu. A equipe concorrente tentou de todas as formas tirar o time dela da jogada. Em consequência, tirar também o gerente, vamos dizer assim, o gestor, a pessoa, o coreógrafo, a pessoa que estava na frente dela, né, para poder fazer uma dança boa, para ensinar o caminho, o melhor, para ela conseguir fazer o melhor. Então, o concorrente foi lá e deu um jeitinho de destruir todo o sonho dela. Mas ela não desistiu. Mas veio o desânimo. Ela achou que ela não poderia dar sequência mais, porque havia perdido o espaço por conta dos concorrentes, havia perdido o coreógrafo que estava desmotivado porque havia perdido o seu emprego, e aí o desafio dela se tornou maior do que ela esperava. E aí ela, infelizmente, deixou bloquear a sua mente. E ela desistiu do time dela, desistiu da equipe dela por um pequeno momento. Quando ela colocou o fone no ouvido e ela se desligou, se desprendeu de todos os ruídos das pessoas dizendo que ela não podia, inclusive da própria mãe, dizendo que aquilo não era para ela, quando ela se desligou, ela começou a perceber que ela tinha qualificações, ela tinha condições de tocar sim aquele grupo, de ser protagonista da vida dela. E aí, novamente, acendeu a chama dentro dela e ela foi para cima. E ela não deixou para depois. É o agora. É aquilo que a gente veio falando. É o agora. Precisa ser agora. Precisa fazer agora. Então, o que ela fez? Ela expandiu a caixa dela. Antes, ela vivia num quadradinho fechado, limitado, num campo confortável. Mas quando ela expandiu a caixa dela, ela percebeu que além dela ter as habilidades de fazer, de correr atrás do sonho dela, de aprender a dançar, ela também tinha a habilidade de treinar pessoas, motivar pessoas. E foi o que ela fez. E com o resultado de tudo isso, ela se tornou a protagonista da dança. Ou seja, ela estava à frente do grupo, sendo admirada inclusive pela própria mãe, que por um determinado momento tentou mostrar para ela, não, olha, você nasceu para isso mesmo. Você não pode mudar. Então, você nasceu para ser protagonista da sua vida. Não deixe que as interferências mude isso. Fale isso e mude o seu caminho, o seu percurso. Permaneça no caminho certo, fazendo aquilo que você acredita. E com o resultado de tudo isso, ela conseguiu vencer o concurso de dança, ela se tornou uma excelente dançarina e conseguiu ainda alcançar o sonho dela, que era ir para a faculdade. E as pessoas que faziam parte do time dela, todas foram levadas pelo mesmo caminho, todas foram conduzidas, motivadas, se tornaram vencedores, conseguiram fazer as coisas de forma sincronizada e todos ganharam. Então, vai haver na sua vida desafios, bloqueios, oportunidade, mas você precisa agir para você alcançar o resultado, beleza? Então é isso aí, gente.